Olá! As mães são as primeiras a cuidar e zelar pela segurança de outra pessoa. Desde o útero, filhos e filhas contam com o apoio e proteção das mães. Muitas levam a missão para a vida profissional. São mulheres que se dedicam a servir e proteger e dividem sua rotina entre o serviço e o cuidado com os filhos. O Segurança em Pauta de hoje faz uma homenagem ao Dia das Mães. E nossa primeira convidada é a advogada Kátia Regina Bernardo Claro. Doutora Kátia, é um prazer ter a senhora aqui no especial Dia das Mães. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. A doutora Kátia, a senhora tem formação em graduação de professores, bacharel em ciências econômicas, bacharel em direito, pós-graduação como gerente de cidades e pós-graduação em direito processual civil. Como foi a sua vida acadêmica? Olha, na verdade foi bem tranquila. Eu posso dizer que eu sempre, a gente quer melhorar, de vida, quer ter um trabalho melhor, e aí eu vi que esse era o caminho. Aí eu comecei fazendo graduação de professores, quando ainda era antiga FUCMAT, terminei já na UCDB. Dei aula por 1 ano ou 2, mas eu vi que lecionar ainda não era o meu objetivo final. E aí eu comecei a fazer o curso de economia. Gostei, tive inclusive uma professora muito boa, a professora Gabriela, uma mulher assim inteligentíssima. E concluí o curso de economia, trabalhei durante um tempo, na área. Mas o meu grande sonho, na verdade, sempre foi fazer direito. Eu sempre quis ser advogada. E aí começou a saga. E você tem 2 filhos, né? Sim. E durante a gestação, houveram mudanças no seu dia a dia? Sim, na verdade, não tem como, porque a época, embora eu já tivesse feito as minhas 2 primeiras faculdades, eu tive os meus filhos quando eu estava trabalhando, não foi ao mesmo tempo estudo e trabalho e maternidade. Mas assim, eu acho que foi tranquilo, eu tive uma gestação bem tranquila, eu fui uma grávida linda, sabe, cheia de energia, não tive problema nenhum, então foi só alegria. E, como a gente estava falando, sobre o Dia das Mães, eu posso dizer e até aproveitar para fazer um agradecimento muito especial para minha mãe, porque ela sempre esteve ao meu lado. Então eu falo que eu tive uma rede de apoio muito maravilhosa, porque contar com a sua mãe para cuidar dos seus filhos é assim o céu, Então eu sempre tive essa ajuda integral. Então foi muito importante a ajuda da família em toda a gravidez, né? Com certeza. E do marido, que sempre foi, assim, um parceiro, assim, em todos os momentos, e é um pai maravilhoso. Então sempre, com toda essa ajuda, eu sempre tive... Fica fácil, né, doutora? Sim, com certeza. E doutora, durante seus estudos na faculdade de Direito, a senhora já era mãe? Sim, na verdade eu trabalhava, à época eu trabalhava na prefeitura de Campo Grande, e aí meu sonho era fazer direito. Aí eu falei, bom, para fazer direito, como os meus filhos tinham 2 e 4 anos, eram pequenos, eu teria que estudar de manhã, e aí eu tive que fazer uma escolha. E aí eu saí, e comecei a estudar. Isso eu já tinha 30 e poucos anos. E, na verdade, assim, eu realmente me encontrei, no direito, gostei, foi lindo na minha formatura, eu entrando com os meus 2 filhos pequenos, um sonho realizado, talvez para mim, tarde, mas um tempo de seguir em frente. Ah, importante. Então, estudar e cuidar dos filhos e ainda trabalhar não foi difícil para você? Não vou dizer que foi a coisa mais fácil do mundo. Talvez se eu tivesse, menos funções, seria mais fácil. Mas eu acho que foi, assim, tranquilo. E, na verdade, se a gente for pensar, eu ainda fui muito abençoada, porque eu tive a ajuda de muitas pessoas.
quando na verdade a maioria das mulheres e das mães não tem esse apoio. Então eu posso dizer que foi uma luta, mas eu acho que valeu a pena. E o serviço também nunca ficou prejudicado por conta disso, né, doutora? Não, nunca ficou prejudicado, embora, né, seja cansativo, mas a gente dá conta, né, a gente acha força e vai, só segue o fluxo. Ainda mais quando a gente faz o que ama. Aí a gente Exatamente, sim, e quando a gente tem ajuda de outras pessoas também, né, cada um faz um pouco, o serviço diminui para uma pessoa só e a gente consegue dar conta. E doutora, a maternidade mudou a sua forma de encarar a vida? Eu acho que a maternidade, ela não tem como não mudar, né? Qualquer mulher, qualquer mãe. Na verdade, a gente melhora como ser humano, né? Porque você se doa totalmente. Então, eu acho que é, sim, transformador. E doutora, como que foi para a senhora acompanhar também a vida pública do seu marido, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa? Na verdade, assim, sempre caminhamos juntos, sempre fizemos, assim, tudo junto, da mesma forma quando eu decidi fazer faculdade, largar o emprego, ele também me apoiou. Da mesma forma, eu sempre caminhei junto com ele nesse sonho, né, na verdade, de entrar para a política. E, na verdade, voltando, né? Quando a gente faz o que gosta, fica fácil. E eu gosto de participar, até porque eu acho que é através da política que a gente consegue transformar não só a vida da gente, mas a vida das pessoas, melhorar tudo aquilo que está ruim, é através dessa transformação. Então eu sempre tive muito presente, dou pitaco, ajudo. Eu Ótimos não posso falar, viu? E assim, é engraçado porque não é só eu ajudo, entendeu? E assim, eu acho que isso é importante, né? Porque tudo é uma sintonia, né? Se, da mesma forma, quando eu optei por deixar meu trabalho e fazer a terceira faculdade, ele foi meu parceiro, da mesma forma, eu também acredito que ele não teria todo o êxito, todo o sucesso que ele tem, se ele não tivesse, da mesma forma, uma mulher que estivesse ao lado dele. Verdade. E os meninos também participam desta empreitada? Estão juntos? Então, os meninos, eles gostam, mas eu acho que nessa fase de adolescência, a maioria deles, eles são muito tímidos, né? E agora que um já tem 17 e o outro 19, que os dois também já estão fazendo curso de Direito, serão advogados e bons advogados, eu espero, né? Sim, um orgulho. Então agora sim, eles estão entendendo, são críticos, né? Falam, poxa, mas e isso? Então assim, agora eles estão participativos. Ai, que bom. E doutora, como que é a sua relação com as mães que trabalham na Assembleia? Porque eu acho que a maioria ali é mãe, né? Como que é? Olha, eu né, tenho participado sempre dos eventos que acontecem na Assembleia e eu acho que é tão importante esse olhar carinhoso, né, para as servidoras, que a maioria, como você disse, são mães. Eu acho que esse carinho de entender, de atender, de fazer, mesmo que seja de uma forma simples, mas as comemorações do Dia da Mulher, do Dia das Mães, essa festividade, eu acho que isso é importante, porque eu acho que, primeiro, né, você deixa um ambiente muito produtivo, muito bom para trabalhar. E aí, olhando atentamente, né, para cada uma, atendendo as necessidades, melhorando ali no próprio, nas próprias questões administrativas, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho. Muito bom trabalho, viu? Estou ali vendo e você faz uma diferença muito grande para a gente. Eu acho que é esse olhar da mulher, né? Esse olhar materno, esse olhar carinhoso, essa empatia, né? De saber que ali, às vezes, muitas mulheres têm uma jornada tripla. Então, é você também tentar entender isso e tentar melhorar de alguma forma esse ambiente. E o futuro profissional dos meninos? Vocês ajudam nas escolhas se eles quiserem ir para o lado político? Como vai funcionar isso? Vocês vão estar juntos?
Olha, eu e o Gerson, nós somos bem, eu acho que bem tranquilos em relação a isso. Sim, né? Eu acho difícil. Hoje eu diria que é muito difícil qualquer um deles seguir esse rumo. Ah, é? Mas o futuro a Deus pertence, né? E se eles escolherem isso, eu acho que a gente tem que participar da política. E a política precisa de pessoas boas, de pessoas preparadas e de pessoas que tenham interesse em fazer o bem comum. Então, se eles tiverem esse interesse futuramente, eu vou dar o maior apoio. E em relação à segurança, Kátia, vocês orientam os meninos de como eles portarem no dia a dia por conta do cargo do seu esposo hoje, por conta de você também trabalhar com direito, né? Então, na verdade, em relação a isso, eu atualmente estou vivendo em dois mundos. Eu tenho um filho que mora aqui, Campo Grande. Eu acredito que nós estamos numa cidade, embora seja uma capital, relativamente segura, né? E ao mesmo tempo eu tenho o pânico de um outro filho que está estudando e mora em São Paulo, onde a gente vê todos os dias pessoas que são mortas porque roubou um celular, enfim, essa tragédia social que a gente vê que acontece lá. Então, assim, é sempre, filho, tá tudo bem? O olhar atento durante o dia todo, quando sai e coloca o relógio para despertar, 2 horas. Filho, já chegou? Aí eu coloco, não, mãe, tô aqui, 3 horas. Filho, já chegou? Mãe, tô chegando. A hora que você estiver dentro de casa, você me fala, mãe, estou em casa. Aí eu durmo tranquila. Kátia, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para as mães, primeiro, que trabalham na Assembleia. Eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães e servidoras da Assembleia, né? E dizer que nós, mães, nós temos um amor incondicional e nós certamente somos seres humanos melhores por isso. E que a gente seja forte, que a gente seja mulheres que amem tanto, que a gente consiga deixar os nossos filhos, né, tornarem essa sociedade mais humana, mais amorosa, porque nós precisamos disso, né? Então, eu desejo isso, eu desejo que todas as mães da Assembleia e de todo esse mundão façam isso, né? Que esse amor tão único e especial seja transformador ao ponto de nós termos uma sociedade mais amorosa, mais justa, né, mais humana. E agora uma mensagem especial para a sua mãe, que você começou falando dela, que deve ser uma mãe especial. Sim, por favor, para ela. Sim, eu quero aproveitar, acho que pela primeira vez eu vou falar assim em público. E quando eu vim fazer a entrevista, eu fiquei pensando na pauta. Eu falei, eu vou aproveitar e vou agradecer minha mãe, porque o meu filho mais velho vai fazer 20 anos o mês que vem. E ela está comigo, me ajudando, meu pai também, mas ele já faleceu, sempre. Então, mãe, obrigada. Obrigada por sempre estar comigo. Obrigada por cuidar dos meus filhos com todo carinho, com todo amor. Sempre, e se doar integralmente a eles e aos outros, e ao outro neto também, se ela vai ficar com ciúmes, mas muito obrigada. E eu desejo que a senhora seja feliz e que continue junto com a gente, né, por muito tempo. Um beijo. Que lindo, Kátia. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que você deve ser uma mãe assim extraordinária, porque como pessoa, pelo que eu te conheço lá na Assembleia, eu sei que você imagina como mãe. Parabéns por esse dia, que é seu, é meu, é nosso, é um dia especial, né? Sim, é um dia muito especial. Seus filhos são muito amados, está na sua cara, no seu olhar, quando você fala e brilha os olhos. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. No próximo bloco, a gente continua a nossa homenagem ao Dia das Mães. Voltamos já. Quer
ficar por dentro das decisões que impactam a sua vida? Em discussão, item 1. Na TV Alemes, canal 7.2, você acompanha debates, votações e tudo o que acontece no parlamento. Prefere acessar de qualquer lugar? No site da l.ms.gov.br. Todas as informações você recebe na palma da sua mão. E para quem curte rádio, sintonize na Rádio Alemes, FM 105.5 e fique ligado nos programas e notícias que fazem a diferença. TV, site ou rádio, escolha o seu jeito de acompanhar o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Alemes, conectada com você, conectada com o Estado de Mato Grosso do Sul. Assembleia Legislativa, o Estado do Pantanal. De volta com Segurança em Pauta, hoje fazendo uma homenagem ao Dia das Mães. Nossa convidada é a delegada titular da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a doutora Ana Medina. Doutora, que bom ter a senhora aqui com a gente no especial Dia das Mães. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a lembrança, e principalmente numa parte tão especial da vida da gente, né? Então, é sempre muito bom estar aqui, curtindo esse espaço, né? Esse bate-papo que é sempre muito agradável, conduzido com a sua competência. Eu fico muito feliz pelo convite. A gente que fica orgulhoso de receber a senhora mais uma vez. Doutora, por que a senhora decidiu ser policial civil? Foi uma situação meio inesperada, assim. Eu entrei na faculdade muito cedo, né? Eu tinha 17 anos, optei pelo direito, acho que vem um pouquinho lá de trás, assim, até pelo perfil de pessoa. E comecei a estudar, me apaixonei pelo direito penal, porém via que eu não tinha aptidão para a advocacia, por exemplo, né? E me intrigava muito a questão da investigação em si. Prestei outros concursos para o Ministério Público, acabei aprovada, mas desisti quando fui aprovada para delegada de polícia, já pensando nisso, nessa minha paixão, que era sempre ao manusear os autos, né, quando a gente tinha a oportunidade desde a faculdade, era algo que me despertava, e daquilo, na minha criação familiar, era algo que eu sabia que eu poderia contribuir mais, e desde então levei para esse lado, sou muito feliz. Agora, dia 14, vou fazer 25 anos de Polícia Civil, né? Desde então vivo, a Polícia Civil acabou sendo a minha casa, construí minha vida, minha família, e sou extremamente realizada no que eu faço. Doutora, conta pra gente um pouquinho da história da senhora na Polícia Civil. Sempre foi de desafios, até porque logo que ingressei, tomei posse, já tive a satisfação de ser convidada para a criação do Departamento de Inteligência lá nos anos 2000, algo que a gente não tinha ainda noção do que era, até porque a gente tinha inteligência de Estado, né? Era um desafio fazer inteligência de segurança pública, que a gente sabe que exige resultados, né? Uma gestão estratégica. Fiquei 13 anos lotada lá, me dediquei muito à parte de operações, né? Foi uma construção que veio me moldando enquanto profissional. Sempre gostei muito da área operacional, mas a inteligência me trouxe o desafio de trabalhar como nos bastidores, né, como soldado do silêncio. Depois desse tempo, acabei indo para a primeira delegacia, na área central, onde trabalhamos juntas. Foi uma escola. Eu sempre disse que se fosse para trabalhar em algum local fora da inteligência ou qualquer outra assim, que eu gostaria de distrito, porque eu acho que nos molda, nos amadurece, nos sensibiliza para muitas questões. Então, a área central é uma escola, porque a gente atinge diversos públicos, né? Tem que saber lidar estrategicamente para poder dar resultado. E depois disso, desde 2015, estou à frente do combate ao crime organizado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, completei 10 anos, né? Nacionalmente já me falaram que eu sou a mais antiga nessa área, e sempre tivemos o desafio de fazer isso de maneira estratégica, pontual, imparcial, sempre trazendo a Polícia Civil à frente para ser respeitada, tratando fatos, não pessoas, né? A gente já tratava o combate à corrupção
dentro da natureza especial, quando a gente tinha a DECO como uma unidade especializada, e há 5 anos atrás surgiu a oportunidade nacional de se criar um departamento especializado. Aí tive o privilégio de ser convidada para ser a diretora, onde estou até hoje, trazendo 2 frentes bem específicas de atuação da Polícia Civil e buscando nosso espaço institucional para que seja respeitado em frentes sensíveis, né? Então hoje nós trabalhamos de maneira aprofundada, sistêmica, no combate ao crime organizado, da corrupção, trazemos a lavagem de dinheiro, trazemos os crimes aeronáuticos de maneira pioneira, mas sempre tentando fazer um tipo de trabalho diferenciado, não só buscando responsabilização, mas a gente pensa que também precisa trazer o sufocamento das organizações criminosas, então a descapitalização e principalmente o desafio é a reversão de tudo aquilo que é conquistado pelo crime, para que nós possamos reverter a favor do Estado, para que a gente potencialize nossa força de atuação. Doutora, e durante a gestação da senhora, houve mudanças nas funções? Porque a senhora ficou grávida dos 2 nesse período, né? 2 filhos a senhora tem. Exatamente. É o que eu falo, que na Polícia Civil construí minha família, né? Não tive mudanças, eu trabalhei nas 2 gestações até o último dia, né? Do primeiro eu tive inclusive parto normal, não deu tempo, eu trabalhei até quase meia-noite, na madrugada fui surpreendida com bolsa e vai e tudo mais. Depois de 8 anos tive um novo filho também trabalhando nas funções, as 2 eu estava na inteligência e logo depois assumi o desafio na primeira delegacia já com o meu caçula mais novo, mas sempre trouxe para a minha realidade de maneira muito leve, muito positiva, buscando sempre qualidade nessa convivência, porque a gente sabe que a atividade na Polícia Civil é de entrega, né, de renúncia, então todo tempo eu acabo ficando ausente. Lá em casa sou eu e o Medina, né, pai e mãe ausentes, mas assim, ausentes apenas fisicamente, a gente deixa a nossa presença muito marcada ali, né, e tentamos, quando estamos juntos, trazer esse tempo de qualidade, de norte, né, mas que eles tenham sempre muito orgulho da atividade que é a nossa vida. Doutora, e a sua família, ela ficou preocupada com os riscos do trabalho durante a sua gravidez? Porque existe, como a senhora acabou de falar, um risco muito grande, né? Não só na gravidez, eu acho que desde o início, assim, foi algo que surpreendeu minha família, né, em que pese eu cursando direito, na época entendiam mais que era aquela questão, como eu não tinha idade, a gente não tinha os concursos, o que se encaixava mais era o Ministério Público, então isso deixava mais tranquilo, por ser algo menos operacional na visão deles. E na gestação não foi diferente, né, foi sempre tudo muito tranquilo, eu sempre me cuidei muito, mas entendiam, então, como houve essa construção lá atrás, não vejo eu mudando nada, a não ser você se desdobrando para as rotinas que precisa dos exames, mas sempre foi leve, até pela construção que eu fiz desde o início. E doutora, ser mãe auxiliou a senhora no trabalho? A maternidade mudou a sua forma de encarar o serviço? Traz sim um olhar diferente, e eu procuro, com a maternidade, Lu, trazer sempre uma visão de que não adianta a gente só encarcerar, não adianta a gente só cumprir a lei, mas o que a gente pode, dentro da nossa atividade, em que pese uma polícia judiciária, que tem esses regramentos para cumprir, hoje talvez a maternidade me traga uma obrigação de ter uma visão mais ampla e ver como é que a gente pode contribuir com a nossa atividade fora da nossa zona de conforto. Então, não é só encarcerar, não é só responsabilizar, não é só descapitalizar, mas como é que a gente vai trazer isso também de maneira positiva para a sociedade. Então, pensando sempre em sair daquela zona de conforto. No Draco, a gente conduz as coisas assim. E eu acho que isso muito vem daquela obrigação e responsabilidade que a gente tem de pensar em deixar uma sociedade mais justa, né, mais ordeira, mais respeitosa. Então, eu acho que esse lado da maternidade nos traz essa responsabilidade também de, enquanto profissionais de segurança pública, pensar fora da caixa, né, pensar de maneira ampla e pensando em contribuir, né, não é só deixar bons filhos, mas deixar um ambiente mais tranquilo, tentando contribuir com a nossa atividade diária. Doutora, hoje a senhora está à frente da Diretoria de Repressão à Corrupção, como a senhora falou há pouco. Aumenta a sua preocupação em relação aos seus filhos?
Infelizmente, eu tive algumas situações que ultrapassaram a pessoa da profissional, né, da delegada, e exatamente tentaram nos parar, tentando atingir a minha família, especificamente meus filhos. Mas é uma coisa que eu deixo muito clara, aqui está profissional, precisa separar as coisas e eu vou fazer sempre o que precisa ser feito, preservando, mas existem sim algumas situações que ultrapassam a profissional para o pessoal e por ser mulher, por ser mãe, muitas vezes eles acabam tentando nos atingir nessa parte mais sensível, mais frágil, mas como eu tenho essa cumplicidade com os meus filhos, essa troca muito clara e respeitosa com eles é algo que me deixa tranquila. Eu respeito, mas também exijo respeito à minha família e à minha questão pessoal. Então, se eu falar que não existe esse extrapolamento, não vou estar sendo verdadeira. Já tive situações assim, mas, como sempre, conduzimos no regramento, na legalidade, e conseguimos neutralizar esse tipo de situação. Doutora, então com essa rede de apoio que a senhora tem, o trabalho nunca fica prejudicado, nem em casa, nem na delegacia. Nem podemos, né? Na verdade são duas famílias, né? Eu trato minha equipe como uma família também, então eu falo, quando a gente recebe esses elogios do trabalho, eu sou só porta-voz de uma equipe comprometida, de pais, mães que estão lá também se dedicando, como eu, como Medina, como os delegados que estão lá, escrivães, investigadores, nossa equipe de administrativos. Então é uma pequena, grande equipe que se dedica e nós temos isso de maneira muito clara na nossa vida, que nossa rotina não é comum. O Draco ele exige muito esse dinamismo, né? Nós não temos muitas vezes finais de semana, feriado, essa possibilidade de nos ausentar, mas são sempre questões que estamos prontos e a gente traz isso para dentro de casa com muita clareza, para que não afete até nas relações familiares, e a gente tem conseguido. Doutora, a senhora falou um pouquinho antes que seu marido, Medina, também é policial, né? Os filhos muitas vezes se espelham nos pais, pode espelhar na senhora ou no pai. Se algum deles quisesse se tornar policial, a senhora ia apoiar? Com o maior orgulho, desde já, vai ser a realização de um sonho. Claro que a gente não impõe. Diferente, eu vejo, e você sabe disso, Lu, que muitas vezes o pessoal fala, não, eu não quero. Eu não, seria motivo de muito orgulho, porque eu procuro levar para casa sempre o lado positivo, eu separo a paixão pela atividade policial de problemas que a gente tem administrativos, então não vai ser isso que vai afastar. Eu sou muito grata por tudo que eu vivo, por tudo que o Medina vive, né? O Medina está com 38 anos de polícia já passou a hora de ir embora, mas se dedica, né, para a realização de sonhos institucionais. Eu estou indo para 25 anos e ali eles vão poder ser o que eles quiserem ser, mas se quiserem seguir a nossa carreira, um deles já foi para a área aeronáutica, que vem também muito daquilo que vivenciou com a gente na questão da aviação. O pai é piloto, mas foi para a área da engenharia, buscando talvez fazer aquilo que a gente faz aqui na Polícia Judiciária, mas podendo contribuir na parte de engenharia aeronáutica. Tem o caçula, que esse sim eu vejo que tem uma queda pela atividade policial, gosta muito disso, entende, ele é preocupado. Então, quando a gente sai em missão, volta, aquilo que a gente pode falar para eles assim, sempre compreende, então é motivo de orgulho. E para nós, não só para mim, como para o Medina, seria algo fantástico e seria a continuidade de um legado, e eu ficaria muito orgulhosa e feliz. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todas as mães policiais, em especial para a sua mãe. Oh, meu Deus, aí fica difícil, mas assim, as mães policiais sabem da nossa rotina, sabem do nosso desafio, mas eu acho que com muita simplicidade eu diria que ouçam seu coração, não desistam, porque nada vai superar a nossa capacidade, a nossa competência, né? E nós seremos sempre vitoriosas por conduzir não só isso, mas ser o esteio de uma família, né? Que na verdade as mães são. E a minha mãe, faltam até palavras, né? Uma pessoa que me apoia, que entende, mesmo sabendo que tem os receios dela, até pelas atividades, né? Eu vejo a aflição
corre lá para as orações e que fique tudo bem. Eu só sou gratidão e eu tenho certeza que se hoje eu tenho algum destaque naquilo que eu faço, eu devo a ela, ao meu pai, que são o meu cerne, são os meus princípios, o meu caráter, nunca estiveram à venda pela educação que eu tive. Então, a minha mãe, todo o meu amor, meu respeito, meu carinho, minha gratidão. E também, doutora, uma mensagem para todas as mães que não são policiais, mas também têm uma rotina, uma vida dura para dar o melhor para o seu filho. As mães nunca vão pensar na vida dura, né? Elas sempre vão deixar o coração de lado para seguir em frente. Então, que sigam sempre se valorizando acima de tudo, que ninguém tire isso de nós, que sejam esse esteio, que sejam acalento, que sejam acolhimento e sempre tenham muito orgulho de ser quem são, que sejam sempre abençoadas nessa missão, que eu acho que é a mais desafiadora que a gente tem em vida, de conduzir as coisas, né? Eu falo que muitas vezes a gente tem controle de tudo, na maternidade a gente não tem controle de nada. Então, que sigam firmes, abençoadas e sempre tendo muito orgulho de ser quem são. Doutora, obrigada mais uma vez e parabéns por esse dia das Mães, que é tão importante para todas nós mães. A senhora é uma mulher que eu admiro demais. Muito obrigada e esse programa é aberto para a senhora. Mais para frente vamos de novo recebê-la aqui para conversar sobre outras coisas importantes para a nossa sociedade, para a nossa polícia. Agradeço muito, Lu. Não posso deixar de te desejar um feliz Dia das Mães, uma mãezona que a gente sabe, uma mãe Barbie, né? Mas é uma pessoa que eu conheci a minha vida inteira fazendo de tudo por essas filhas e isso nos enche de orgulho. Você também é um exemplo. E eu fico muito feliz de poder conviver contigo, com a sua família, com as suas filhas. Hoje uma delegada com a gente, sabendo que elas têm essa rocha aí com elas, tá? Muito obrigada e feliz Dia das Mães. Obrigada, doutora. O nosso programa está chegando ao fim. Se você de casa quiser contribuir para que o nosso programa seja ainda melhor, basta acessar as nossas redes sociais, em especial o Instagram, e deixar seus comentários, suas dúvidas e sugestões. E não se esqueça que o Segurança em Pauta está sempre perto de você na TV aberta, no canal 7.2 em sua TV digital e no canal 9 da NET, ou no nosso canal no YouTube. E não deixem de acompanhar também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!